Olá a todas e todos, todes. Estamos aqui para mais um episódio do curso de Novas Narrativas com o Rafael Romão. Rafael, queria agradecer sua presença e pedir se você quiser se apresentar. Tá bem. Bom, eu sou Rafael Romão. Eu sou licenciado em Cinema e Audiovisual, que é uma graduação nova que surgiu lá na UF, no Rio de Janeiro. Então, eu sou professor de Cinema e Audiovisual. E assim que eu me formei, tenho trabalhado com audiovisual na escola, também trabalhado com produção audiovisual. Temos um longa-metragem realizado em Sorocaba, O A Fera na Selva, que eu fui roteirista. E, enfim, entre as milhares de coisas, principalmente com o foco em educação, desde 2018 eu desenvolvo projetos de realidade virtual na educação, projetos de realidade virtual na escola, principalmente o projeto Cineastas 360 Graus, Realidade Virtual para Impacto, que é um projeto realizado pela ONG Recode em parceria com o Facebook Brasil. E nesse projeto nós equipamos 20 escolas do Brasil inteiro, produzimos, né, metodologias e planos de aula e proposições para as escolas serem equipadas e os professores e as professoras conseguirem ajudar os estudantes a criarem documentários imersivos, documentários em realidade virtual cinemática, né? E foram produzidos mais de 100 nesse projeto, que ele durou de 2018 a 2020, durante a pandemia. Ele deu uma estremecida. Desses 100, mais de 100 documentários que os estudantes produziam sobre as suas comunidades e suas vidas na interface com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguns deles foram selecionados para o programa My 360 World, da Digital Promise Global, e foram exibidos em eventos da Assembleia Geral da ONU. E durante esses 3 anos eu pude acompanhar esses estudantes que muitas vezes nunca tinham ido a um cinema, né, que estão em regiões remotas, às vezes, do país, longe dos centros urbanos. Trabalhamos também com escolas indígenas, então eu pude trabalhar com eles e acompanhar a forma como eles se apropriavam dessa linguagem e como também cada grupo, cada escola, cada professor seguia a sua estratégia em termos de modo de produção, em termos de se organizar, de como fazer, né? Quando eu vim para a realidade virtual, eu, né, venho dessa discussão sobre cinema, educação audiovisual, eu sempre tenho em mente que não tem uma única forma de se fazer e que muita coisa não tem regra, né? Mesmo em termos de linguagem, em termos de processo de produção, e eu pude acompanhar e perceber diferentes formas dos estudantes se expressarem e criarem linguagem, né, em termos de realidade virtual. E isso foi em mais de 100 documentários, então foi algo que também tinha efeitos na forma como eu conduzia o projeto, então eu aprendia com eles e transformava exercícios, proposições, né, então era uma coisa também que foi se refinando. E aí, desde então, tenho dado oficinas de realidade virtual em outros lugares, agora trabalhando com realidade aumentada também, e tem sido um pouco essa a minha relação com a realidade virtual. Como é que você foi atraído para esse mundo da realidade virtual e o que te atraiu nele? E e eu acho que a gente já emenda uma pergunta que é o que é que tem na linguagem da realidade virtual de potência, né? O que é que você pode produzir, o que ela tem diferente dos linguagens de cinema mais tradicional? Dentro da minha formação, eu sempre tive um interesse muito maior pelo audiovisual do que pelo cinema, né? As graduações, elas são cinema e audiovisual, e eu sempre tive muito mais interesse pelo e-audiovisual, e por ter uma relação próxima com celular, TV, computador, videogame, né? Deve até às vezes muito maior do que com a sala de cinema, ou com os grandes clássicos, com os grandes diretores e diretoras, por aí vai. Então, durante a graduação, eu já tinha muito interesse em videoarte, em videoinstalação, né, nesses outros dispositivos audiovisuais. E aí, quando eu me formei, surgiu essa oportunidade, eles estavam procurando por uma pessoa que trabalhasse com educação audiovisual, mas até eles trabalhavam com o termo educomunicação. E eu acho que eu sempre tive uma postura muito aberta, né? Então, enquanto as pessoas estavam lá estudando cinema e educação, eu sabia que existia a educomunicação, que existia vários outros nomes e vários outros campos organizados em torno desses saberes da educação e do audiovisual.
E eu sabia que se eles estavam procurando por um profissional de educomunicação, eu tinha a ver com isso também. Então eu sempre tive uma postura aberta. E aí eu acho que isso me faz chegar em tecnologias, em projetos, em ações diferentes, assim, porque eu também acredito que é possível eu aprender, que tem muita coisa que eu trago já da minha experiência com o cinema, audiovisual, TV, videogame, videoarte, do qual essas novas tecnologias bebem muito, né? Então, muitas vezes a gente vê uns discursos de que a realidade virtual é tudo novo, tudo que você sabe você joga no lixo, não vai servir para nada. E eu não acho que é isso. Eu acho que, na verdade, a gente traz muito para essa tecnologia de outras coisas, e quanto mais a gente tiver consciência dos diálogos que a realidade virtual tem com outras expressões do audiovisual e outras expressões até da arte, das artes, eu acho que a gente consegue lidar de forma criativa e de até uma forma mais potente, ao invés de você lidar com essa tecnologia como se ela já tivesse uma linguagem, como se ela tivesse uma língua já, né, com códigos super bem pré-estabelecidos, com regras, com formas já estanques do que você tem que fazer ou não. Então, quando eu vi que era um projeto de educomunicação com realidade virtual, eu falei, cara, muito legal, porque eu vou aprender pra caramba, vou explorar coisas que eu não conheço, né? Então, para mim, a realidade virtual ela chamou a minha atenção por esse caráter de novidade, de inovador, de ser um outro meio de expressão, né? Que você pode trabalhar. E eu acho que esse aspecto de novidade o que boa parte da sociedade, da forma como boa parte da sociedade lida com essa tecnologia, né? E eu acho que a gente pode falar um pouco em termos de fetiche, a gente pode falar um pouco de um certo fetiche tecnológico, de um fetiche de inovação, né? Que atrai as pessoas para essa tecnologia. E eu falo isso porque eu acho que isso é uma potência. Né? Se as pessoas têm um certo fetiche com tecnologia, e a gente observa isso dentro da sociedade, quer dizer que isso é algo que pode ser usado estrategicamente. E estrategicamente em termos de várias coisas, né? Isso pode ser uma estratégia ruim, né? Por exemplo, discursos sobre a educação que acham que você ter um headset na sala de aula é a melhor coisa do mundo e vai resolver todos os problemas da educação. E aí você deixa de pagar professor e professora, você deixa de investir na sala de aula para comprar o headset, né? E aí eu acho que uma expressão disso é até a quantidade de propagandas de escola privada, de universidade privada, que tem headset, assim, né, nos outdoors, assim. Eu fico muito impressionado. E aí você vai ver, às vezes, a escola nem tem headset, é só para colocar como um símbolo, né, de inovação, né, como um objeto de marketing mesmo, né. E então esse fetiche tecnológico ele pode ser usado de uma forma equivocada, né, mas ele também pode ser estratégico, por exemplo, em termos de impacto social, né? Se você pensa que há um fetiche social com a tecnologia, você pode tentar atrair as pessoas por esse fetiche tecnológico e tentar trabalhar ali alguma questão que você teria de dificuldade de trabalhar por outra média, por outro mídia, né? Por exemplo, se você pega, sei lá, vamos pensar em homofobia, transfobia, né? Tem comunidades que são extremamente fechadas e que provavelmente não iriam a uma exibição numa escola para ver um vídeo sobre homofobia, né? Mas eles vão ver uma mostra em realidade virtual. E aí eles chegam lá e o vídeo lida com questões de homofobia. E aí ele tem contato com esse vídeo, com esse conteúdo, né? Por querer ter um contato até com a tecnologia. Então, nessa forma que eu acho que é estratégico. Outra forma que eu acho que é estratégica é, às vezes, lidar com essa questão de política pública, né, e tal. A gente tem um caso dentro do projeto dos cineastas, em que os estudantes, eles no Maranhão, no sul do Maranhão, eles conseguiram fazer um documentário, né, cinemático, né, em realidade virtual, que é sobre um assentamento muito isolado, que não tem estradas que ligam esse assentamento a centros urbanos e tal. E isso gera uma série de situações de vulnerabilidades para essa comunidade. Por exemplo, eles não conseguem escoar uma produção agrícola, então a produção agrícola deles é só de subsistência. Se alguém ficar doente, eles tinham que carregar alguém de rede, sei lá por quantos quilômetros, até conseguir chegar numa estrada, né?
E aí eles fizeram um documentário sobre isso, foram lá, caminharam, né, por tudo até chegar lá, fizeram o documentário. E aí, por ser realidade virtual, ganhou mídia. Eles fizeram um projeto de realidade virtual, é sobre isso, tal. E aí eles chamaram a atenção do governador do Maranhão, eles conseguiram exibir esse conteúdo no gabinete do governador. Por quê? Porque é em realidade virtual. Eu fico achando que se fosse um vídeo plano, eles não teriam sido chamados para o gabinete do governador, né? E aí o governador, pela primeira vez, botou um headset, vestiu um headset. E ele ficou muito emocionado. E aí eu acho que essa emoção é um misto de acesso à tecnologia, né? Até porque assim, o vídeo dos estudantes, enfim, é um vídeo estudantil, né? Não usa das. A gente não tinha nem microfone, né? Era assim, a gente fazia como podia mesmo. E assim que o governador tirou o headset, os estudantes muito espertos falaram assim: seria bom criar uma estrada para eles, né? E aí eles conseguiram, e aí eles criaram uma estrada vicinal de sei lá por quantos quilômetros, que beneficiou tanto esse assentamento quanto outras comunidades ali do entorno. E aí eu acho que isso é um uso estratégico, sabe? É você usar de forma muito estratégica para tentar usar uma mudança de mídia, né, para tentar gerar um impacto, né, que eu acho também que chega uma hora que se esgota, né. É que no Brasil tem tanta desigualdade e o acesso a esse tipo de equipamento é tão inexistente que eu acho que a gente pode explorar essa questão desse tipo de impacto, esse uso mais estratégico desse equipamento por bastante tempo ainda, porque eu acho que ainda vai existir muitos anos até uma pessoa por muito tempo as pessoas não vão ter usado um headset ainda. E se tiverem usado, a grande maioria vai ter visto uma montanha russa, né? Uma coisa assim. Então, para mim, o que me chama a atenção na realidade virtual é possibilidades criativas, é também poder conectar audiovisual com tecnologia, que para mim é uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho me descoberto cada vez mais também nessa interface da tecnologia. E eu acho que é por isso que eu gostava de videoarte, por isso que eu gostava de vídeo instalação, videogame. E essa questão estratégica, para mim essa questão estratégica hoje eu acho que é importante tanto de impacto quanto de busca de recurso, né? Que eu acho que, enfim, né, hoje se você produz uma coisa em realidade virtual num campo em que ninguém nunca produziu, você vai ganhar um destaque porque também não tem competição, não tem concorrência. Então, ele é estratégico de diversos sentidos, né? Você citou que você trabalha muito com realidade virtual, mas que agora você tenta trabalhar com realidade aumentada também. São duas linguagens que, de alguma forma, elas compartilham essas características que você citou agora. Mas qual é a diferença entre elas? Qual é a diferença entre trabalhar nessas duas linguagens, né? O que elas têm de especificidade para que a gente separe elas em dois nomes? A diferença entre eles na realidade virtual, você está construindo um sistema virtual isolado do mundo real, que a pessoa vai para lá e, se ela tem contato com a realidade, é mediada pela virtualidade, né? Já na realidade aumentada, você está trazendo um elemento do virtual para o mundo real. E aí eu acho que tem uma outra questão, né? Enquanto na realidade virtual a gente tem essa questão da imersão, então esse sistema ele enfim, acho que essas são reflexões assim bem recentes que eu tenho tido, mas é um sistema que te isola e que, querendo ou não, você sabe que você está numa realidade virtual. Já na realidade aumentada, você está criando uma camada ali informacional que acho que assim pode trazer a questão de mediação, né? Então você está trazendo uma camada de mediação informacional com a realidade, porque você está trazendo um elemento virtual, né, entre você e a realidade, que acho que pode até ser mais perigosa em termos de efeitos, assim, né, se a gente for por esse caminho de pensar o que é perigoso. E aí, um dos exemplos banais disso é, por exemplo, os filtros de realidade aumentada, e que as pessoas hoje, né, chegam hoje em clínicas de cirurgia plástica, mostram o filtro e falam: eu quero igual, né? Eu quero que você aumente minha boca igual esse filtro, eu quero que você. E aí tem pessoas assim que do tipo estão transformando no seu rosto a partir do que o filtro apresenta. Mas isso é uma questão, acho que vai até um pouquinho mais além, assim, porque se querendo ou não, as próprias câmeras, né, e as próprias lentes também deformam o nosso rosto, e aí por isso que muitas vezes você vê o ator na TV, e aí você vai ver presencialmente, não é a mesma coisa, né, porque
as lentes deformam o nosso rosto também, né? Então, eu acho que essa camada, a realidade aumentada ao mesmo tempo que ela aumenta as possibilidades dessa mediação informacional com o mundo, ela também chama a atenção de que é algo que já está muito consolidado na nossa sociedade, né? E tem várias questões assim que separam a realidade virtual da realidade aumentada, até porque muitas das coisas que nós chamamos como realidade virtual, alguns atores dizem que não são realidade virtual, né? Na verdade, o que a gente tem é um eixo contínuo em que um ponto está a virtualidade extrema e no outro ponto está a realidade extrema, né? E aí você tem tecnologias e projetos que estão mais influenciados pela realidade ou que são mais artificiais. Por exemplo, tem um autor, eu esqueci o nome dele, mas ele é daquele The VR Book, que ele fala que se você produz algo para headsets, mas, né, ou seja, mas você produz com câmeras, né, ou você utiliza fotogrametria, por exemplo, né, você não está fazendo realidade virtual, você está fazendo uma virtualidade aumentada, que é um outro conceito que ele traz, né? Então, a virtualidade aumentada é quando você cria um sistema virtual, mas ele é influenciado por inputs da realidade, né? E um vídeo em realidade virtual nada mais é do que isso. Um vídeo em realidade ele é nada mais é do que isso, né? Você está construindo um sistema virtual ali a partir de imagens da realidade. Pronto, já é uma virtualidade aumentada, né? Então, tem esses vários conceitinhos assim que eu acho que pode ser muito preciosismo, mas pode ajudar a gente a pensar assim nos efeitos que a gente está causando com o nosso produto e nas estratégias que a gente tem que seguir para gerar esse tipo de relação, né? Porque eu acho que é totalmente diferente você criar um produto que é totalmente virtual do que um produto que você utiliza imagens do real. Que é a mesma coisa, as pessoas não se relacionam da mesma forma com uma animação ou com um filme live action. Não é a mesma relação, né? E acho que em realidade virtual isso acontece bastante ainda, de uma forma acentuada, principalmente pelas questões relacionadas a realismo gráfico, né? Porque o que a gente produz hoje em dia de realidade virtual a partir de modelagens 3D está longe de um realismo gráfico, né? Então ainda tem um aspecto mais tosco, né? Em termos, se a gente achar que é tosco, não ser igual ao mundo real, né? Mas e isso para muitas pessoas é uma questão, né? Eu acho que hoje depois de já ter visto, sei lá, muitas coisas que do tipo assim, mesmo super toscas que eu tipo adoro, para mim isso não é uma questão, mas para muitas pessoas o simples fato de não ser muito realista ou de tá meio pixelado porque a resolução não é no 4K que eu tô acostumado, isso afeta a imersão da pessoa totalmente, né? Só que às vezes está pixelado e a gente ainda não conseguiu aplicar coisas muito realistas, exatamente pela capacidade de processamento desses equipamentos, e ainda mais dos equipamentos que nós aqui no Brasil temos acesso. Já na realidade aumentada, não tem câmera, né, para você produzir coisas em realidade aumentada, né? Você tem que realmente ir para essa criação digital de 3D, né, e de elementos interativos e tal, tal, tal. E aí você vai usar algumas tecnologias para que a câmera consiga perceber no ambiente aonde posicionar, aonde renderizar esse elemento 3D que você produziu, né? Então, bem diferente. As tentativas de integrar essas duas tecnologias, que chamam de realidade mista ou realidade estendida em geral, né, envolvem você combinar essas duas tecnologias, mas utilizando principalmente a possibilidade de você mapear os espaços e conseguir modelar em 3D os espaços, né? Esse foi o objetivo do Project Tango da Google, né? Eles queriam produzir celulares e tablets que a câmera conseguiria identificar no espaço e modelar isso em 3D. Então, né, você está num conteúdo de Project Tango, de realidade mista, essa mesa estaria aqui em cima, mas ela é de gelo, sei lá, eu conseguiria colocar um copo aqui em cima de verdade, né? Então você não bateria com a cabeça na parede, por exemplo, como acontece com a realidade virtual. Mas também esbarra nessa questão de processamento, né? E de o que é mais acessível ou não. E aí eu acho que a realidade virtual ela se tornou uma das tecnologias que mais ganhou escala nessa década de 2010, porque ela conseguiu se consolidar a partir
de algo que as pessoas tinham no bolso, que são equipamentos com sensores como giroscópio, né? E que são celulares, né? Então as pessoas já tinham equipamentos com esse tipo de sensor, então dava para fazer um cardboard de papelão e dar para as pessoas, né? Já a realidade aumentada ainda não é hoje todos os celulares que possuem os sensores de visão computacional, né? Que são necessários para visão computacional e que são então os aparelhos que têm suporte ao ARKit ou ARCore. Então, ainda eu acho que por isso que eu acho que a realidade virtual ganhou mais força do que a realidade aumentada até agora, assim, né? Mas apesar que essa coisa do filtro hoje em dia já está bem difundida, né? Acho que já deve ser mais comum ter o ARCore. Mas eu acho que, por exemplo, os filtros hoje ganham muito mais força, né? E a realidade virtual já saiu dos smartphones e criou seu próprio nicho de equipamento. Não sei se isso vai acontecer a mesma coisa com a realidade aumentada. É o que as pessoas estão tentando fazer, né? E aí agora o Facebook, que é o principal produtor de hardware de realidade virtual, né? E eles também têm o principal software de criação de realidade aumentada. Eles agora estão em uma parceria com a Ray-Ban para tentar fazer um óculos de realidade aumentada bem no estilo do Google Lens para tentar difundir esse tipo de hardware para além do celular. Eu acho que as pessoas perceberam que o grande lance é você lançar novas tecnologias a partir do equipamento que as pessoas já têm e depois tentar criar um nicho para as pessoas comprarem equipamentos mais especializados e com uma capacidade de processamento maior e que permitem uma experiência mais interessante. Realmente tem um interesse de mercado e tem uma limitação específica também, né? Se tem uma impressão de que um computador ou um celular eles são devices que deveriam fazer tudo, mas claramente algumas potencialidades têm questões específicas que não cabe você ir colocando em todos os devices produzidos, né? Isso vai gerando toda uma nova gama, né, de possibilidades técnicas. E claro que quando a gente está falando de novas narrativas, a gente está falando em relação com esses avanços técnicos, né? Teve uma coisa que me chamou muita atenção vendo a sua palestra, né, sobre a sua prática educacional com realidade virtual, que apesar dessas questões técnicas às vezes serem muito complexas, tem algumas coisas que você conseguiu perceber e transformar em formas de aprendizado que não dependem tanto dessas tecnologias. E sobretudo, e me parece que isso foi uma forma que você conseguiu de ler qual é a técnica, né, de se produzir, o que é que está em jogo. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você antes de ensinar alguém a produzir um vídeo 360, você propõe a questão, tá bom, qual vai ser o ponto de vista, onde vai estar essa câmera, né? Que é uma questão tradicional do cinema, mas que não é tão óbvia do 360, né? Normalmente se pensa em colocar a câmera no meio da cena porque é dali que você vai ter maior visibilidade para todos os lados. Então, isso me chamou muita atenção. Como que você entende essas linguagens nesse sentido, né? No sentido da prática? Quais são os aspectos que eu acho que você sente que valem a pena ser explorados e quais são as coisas que você sente que ainda estão subexploradas nesse sentido? Eu acho que na realidade virtual tem algumas competências que você pode estimular, né, que você pode tentar explorar em você mesmo, formas, né, de se permitir imaginar como que aquilo poderia ser, antes mesmo de você produzir algo, né, e quanto mais você exercitar isso, na minha opinião, de forma desinteressada, para quando você tiver equipamento, você já faz o que você quiser, mas para quando você tiver equipamento, você já vai estar mais preparado para fazer isso, né. E aí acho que tem essa questão da concepção espacial, né, de sentir o espaço, sentir os efeitos do espaço no corpo, sentir, tentar pensar em como que isso vai afetar aquele corpo, pensar espacialmente, né, acho que isso é uma questão bem importante, assim, de ser desenvolvida, e também pensar em como você pode ativar a narrativa e a experiência a partir do que tem no espaço, né, então e explorando, né? Essa questão mesmo de onde posicionar a câmera, né? Isso é uma coisa completamente do cinema, né? Mas que na realidade virtual é uma questão também, né? As pessoas colocam a câmera ali no meio do chão e aí as pessoas tentam até colocar uma regra. Ah, coloque essa câmera a 1,70 m, porque eles estão querendo assim que as pessoas do tipo assim, se eu tiver 1,80 m e eu tiver com a câmera a 1,20 m, eu vou estar muito baixinho e vai ser desagradável para mim no começo.
né? Mas se você é um anão na história, né, e você está querendo trabalhar a questão da incorporação, isso pode ser um elemento importante da sua experiência, né? As pessoas não querem colocar a câmera no alto, assim, porque as pessoas vão ter enjoo. E se você for Deus na narrativa, é melhor você ver lá de cima mesmo. E aí, nossa, vai dar vertigem. Deve ser vertiginoso ser Deus mesmo, né? Então, eu acho que todas essas questões elas têm que ser pensadas em termos de dar sentido às coisas e constituir a experiência desse espectador. Né? Você quer botar a câmera em cima do carro? Faça isso, mas faça isso de uma forma que não seja gratuita. Né? Eu tô colocando em cima do carro porque eu tô falando para eles que a gente vai para lá. Pô, legal, um plano de transporte. Faz sentido, não é gratuito, né? Eu quero botar num drone. Por que você quer botar num drone? Você quer botar num drone só para você mostrar que você teve acesso a um drone? Tudo bem, né? Mas, por exemplo, aí tem um documentário que os estudantes fizeram, que lá na Ilha do Marajó, que eles estão querendo mostrar a distância da Ilha do Marajó para uma ilhazinha em que os ribeirinhos moram, porque o documentário é sobre o quanto os ribeirinhos são excluídos, né, por uma série de questões. Então eles estão usando o drone porque eles querem mostrar essa extensão, essa distância. Ok, faz mais sentido, né? Tá integrado ali dentro daquela experiência. Né? Eu quero sair andando com a câmera na mão. Você quer sair andando com a câmera na mão? Se for de forma muito gratuita, né, pô, não vai ser legal também você ficar vendo a pessoa super perto da câmera, né? Que como é uma lente meio olho de peixe, a pessoa vai estar enorme, né? Mas, por exemplo, tem um outro documentário que foi produzido pelo Jovem Oyampi, né? Que é uma etnia que vive no Amapá. Ele estava querendo mostrar as capacidades físicas dele, né? Porque também, se você for olhar historicamente para a forma como, por exemplo, os OMP se apropriaram das tecnologias audiovisuais, lá em projetos como, por exemplo, dos vídeos nas aldeias, eles sempre tinham a preocupação de criar representações onde eles mostrariam para, né, as populações urbanas o quanto eles eram fortes, né, e o quanto eles eram fisicamente bem preparados. Eles queriam mostrar que eles eram fortes, né? Então, ele pega a câmera e escala uma árvore, e você está escalando a árvore com ele, né? Vai dar vertigem. Sim, subir escalar uma árvore deve ser vertiginoso mesmo, né? E tem, olha só, né? E aí tem a ver com toda uma tradição deles de querer mostrar fisicamente isso, né? Então tem um sentido, né? Tem uma conexão ali, né? Então eu acho que o grande desafio é você fazer as coisas mais intencionalmente. Tudo tem que ser intencional, pensando no efeito que você vai gerar no corpo desse usuário, desse interator, dessa espectadora, né? Se você não tem consciência de que tudo está gerando efeito, você está fazendo, você está abrindo mão de recursos de linguagem e ou subaproveitando, né, o que você podia estar fazendo, ou até às vezes gerando efeitos que não é o que você queria gerar. E eu acho que isso que é o que mais acontece, né? Você acaba gerando efeitos de distância, do espectador se sentir o centro de tudo, né? Isso já vai muito para uma discussão assim, né, do Jean-Louis Baudry, né? Que o cinema clássico e tal, ele tem, você sempre está no melhor ponto de vista, você sempre está no melhor lugar da cena, então isso dá uma sensação de poder, né? E na realidade virtual, se você fica continuando botando as coisas no centro e ninguém te vê, você tá vendo tudo, você tá reforçando esse aspecto de poder no espectador. E aí tem que ver se é isso que você quer mesmo, né? Se você tá colocando a pessoa meio escondida, né? Isso gera outro efeito no espectador. Se ele tá vendo aquilo de uma forma meio torta do canto, isso gera outro efeito na forma como ele vai se relacionar com aquele ambiente, né? Se você quer gerar um estranhamento no espectador, mas você coloca a câmera no meio, numa altura de 1,80 m, você não está pensando no estranhamento mais geral, você está achando que só os elementos visuais, alguém andando por ali, se rastejando, vai gerar um efeito no espectador. Eu acho que você perdeu essa dimensão de gerar um estranhamento de forma mais potente naquele corpo. Então, é isso. Tenta refletir sobre quais são os sentidos que aquilo está sendo gerado. E aí é super difícil, porque
geralmente quando você vai mostrar para as pessoas, você mostra principalmente quando você é mais iniciante e tal, as pessoas ao seu redor também não tiveram muito contato com realidade virtual. E aí você vai mostrar para elas, mas elas ainda estão muito atentas à dimensão de usar o equipamento pela primeira vez, aos fetiches em torno daquela tecnologia, né, ao estranhamento desse tipo de experiência. O ideal é você conseguir mostrar para pessoas que já viram muitas coisas, né? A Janet Murray fala, né, que sobre a realidade virtual, que há muita discussão de que ela é uma máquina empática perfeita, ela é uma máquina que pode produzir empatia e tal. E aí a Janet Murray, no livro dela, ela fala, depois de ver mais de 100 documentários, não sei mais se isso gera tanta empatia em mim assim, né? Tá certo, muito obrado, então. Bom, até Valeu. logo, vamos ver se a gente conversa logo menos.